Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 23 de abril de 2021. Bom, estamos iniciando aí mais um final de semana, né? Na bênção e na graça do Senhor. Que Ele possa alcançar hoje aí a sua casa e a sua família também, em nome de Jesus. Vamos dar sequência aí ao nosso devocional, nossa maratona bíblica. Nós estamos essa semana terminando ali a parte de Juízes. Hoje nós vamos lemos o último capítulo de Juízes que ficou faltando ontem e hoje os dois primeiros capítulos. Opa, alguém tá reclamando que tá sem som aí. Tá sem som mesmo, pessoal? Acho que não, né? Ah, tá não. Tô ouvindo aqui, Drica. Drica, você está sem áudio aí, deve ser algum problema no seu aí, tá bom? Ai, ai. Esses dias a internet aqui não está boa, mas hoje ela está até ajudando. Bom, mas então, como eu dizia, nós estamos terminamos então Juízes, capítulo 21, e hoje iniciamos aqui Ruth. Hoje vou falar do capítulo 1 e 2 e amanhã falarei do capítulo 3 e 4, focando em dois personagens distintos. Hoje eu vou focar mais em Ruth, amanhã um pouco mais em Boaz. O tema do nosso devocional então de hoje é Veio Buscar Refúgio. Essa expressão está no próprio livro, ali no capítulo 12, no versículo 12 do capítulo 2, e é a partir dessa expressão veio buscar refúgio que nós vamos meditar nessa manhã de sexta-feira. Deixa eu fazer aqui uma contextualização para você entender em qual cenário está inserido aí o nosso personagem de hoje, que é a Ruth. O livro de Ruth, ele está atrelado ao livro de Juízes. Inclusive, no versículo 1 do capítulo 1 vai falar isso, na época dos juízes. Então, Ruth é um personagem que viveu no mesmo período ali, do período dos juízes. É interessante porque o livro de Ruth, dentro da tradição hebraica, ele é exatamente após Provérbios. Então, a ideia é que a mulher de Provérbios 31 ela seja exemplificada na pessoa de Ruth. E de fato é isso que nós encontramos quando olhamos para as características de Ruth. Ela é de fato aquela mulher de Provérbios 31. Mas voltando para a história, antes de entrarmos em Ruth propriamente dita, esse texto está atrelado ao livro de Juízes e narra a história de uma família israelita que resolveu, por conta da fome, imigrar para a região de Moabe. Moabe ficava no leste da terra, da Palestina, ali depois do Rio Jordão, para o lado da Arábia, né, bem ao sul ali, talvez sudeste da Palestina, e foi a região aonde aquele profeta chamado Balaão, né, foi convocado para poder profetizar contra o povo de Israel. Essa família israelita que vai fugindo da fome para Moabe, o que ela encontra em Moabe é a desgraça. Por quê? O marido morre, ele tinha 2 filhos, esses 2 filhos casam-se com mulheres moabitas e os 2 filhos também morrem, deixando Noemi, que era a mãe, né, aqui a genitora central aqui da história, ficasse sem herdeiro e também sem alguém que a sustentasse. Lembrando que naquele período da história de Israel, a mulher não tinha muitos direitos, inclusive ela não tinha condições, por exemplo, de se autossustentar. Daí a necessidade, então, de um personagem que é o resgatador, que vai, então, ser exemplificado na pessoa de Boaz. Mas o que nós temos aqui agora para entrar na nossa personagem, que é Ruth? Nós temos uma família israelita que vai em busca de socorro em uma terra distante e que acaba encontrando ali uma situação muito pior, porque os provedores da família, que eram o pai e os 2 filhos, morrem nessa terra. Então agora nós temos 3 mulheres, 3 viúvas,
Dessas 3, uma retorna para os seus familiares e 2 ficam juntas, que é Noemi e também a Ruth. Já dando um panorama geral aqui, o tema central do livro é uma das doutrinas bíblicas mais lindas, que é a redenção. O que é a redenção? É quando alguém compra de volta algo que foi perdido por uma família pobre de Israel. No caso aqui, e aí nós vamos falar mais detalhadamente amanhã, mas no caso aqui, o Boaz, ele é o redentor da Noemi e obviamente também da Ruth. Mas falando um pouco da Ruth, né, que é o personagem que eu quero tratar hoje, inclusive quero dar uma dica para você, se você nunca leu o livro de Ruth, lê, porque é uma história de amor, de justiça, de bondade, de verdade, de esforço muito grande. Então, depois você pode ler com calma aí. Bom, voltando aqui então para nosso personagem Ruth, nós aprendemos algumas coisas com ela. Primeiro, nós aprendemos que qualquer pessoa enfrenta momentos difíceis. Anote isso. Qualquer pessoa enfrenta momentos difíceis. Nós vamos enfrentar os nossos momentos de dificuldade em algum ponto da nossa vida. A nossa vida ela vai como que desmoronar. Isso acontece, isso não há como evitar. Muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós achamos que nós somos premiados, que nós somos escolhidos para a derrota, que nós somos escolhidos para sofrer. E isso não é verdade. Uma das piores armas do inimigo é quando ele ataca exatamente nesse ponto. Quando você começa a se sentir tão inferiorizado que você acha que aquilo de ruim só acontece com você. Todas as pessoas passam por momentos difíceis. Nós enfrentamos momentos difíceis em nossas vidas. Às vezes, esses momentos eles podem até alongar por vários períodos na vida. A nossa querida Ruth, ela estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida. Ela estava enfrentando um momento em que tudo parecia desmoronar. O marido morre, o sogro morre, o marido morre, a sogra quer voltar para sua terra natal, que era Israel. Ela, como uma moabita, né, alguém que não tinha uma relação tão estreita com a nação de Israel, vai viver em uma nação que não é a sua, ou seja, tudo parecia que estava desmoronando para ela. E nós enfrentamos momentos de dificuldade em nossas vidas. E eu não estou falando apenas relacionados à questão financeira. Enfrentamos momentos de baixa emocional, enfrentamos momentos de baixa de estima, de moral, enfrentamos momentos até de baixa espiritual. Os escritores do Novo Testamento, eles vão mencionar a apostasia. O que é apostasia? É quando você cai ali numa apatia espiritual, quando você não tem vontade de orar, quando você não tem vontade de ler a Bíblia. Nós enfrentamos momentos de apatia em todas as áreas da nossa vida, enfrentamos momentos difíceis e podemos enfrentar momentos de apatia em várias áreas das nossas próprias vidas. E isso é importante porque não é o seu fim. Se você está me ouvindo nessa manhã e está enfrentando um momento de dificuldade, não é o seu fim, né? Isso aí não determina que a sua vida chegou ao fim. No caso aqui da Ruth, foi exatamente o que ela fez. Olha, minha vida não acabou, eu vou para cima. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, nós aprendemos com Ruth que se for preciso, nós vamos ter que recomeçar. Olha só o que está aqui no versículo de número 7 do capítulo 2. Diz assim, só para você entender, o Boaz, quando chega na sua terra, encontra Ruth trabalhando, o que ele faz? Ele pergunta aos chefes ali dos ceifeiros quem era aquela mulher. E olha o que ele responde. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo.
Duas coisas aqui. Primeiro, do ponto de vista espiritual, essa é muitas vezes a nossa condição. Nós estamos tentando, com a nossa força própria, alcançar o Senhor. E tentar alcançar o Senhor por nossa força própria, por nossa justiça própria, por nossas obras próprias, só vai produzir poucas espigas. E às vezes espigas que não vão resolver o nosso problema. Nós nos encontramos assim espiritualmente. Se não fosse o Senhor para nos resgatar, nós estaríamos procurando espigas entre os deuses falsos. Deuses que prometem uma solução para a nossa vida, mas de fato não conseguem entregar. Agora, pensando do ponto de vista da própria Ruth, ela precisou recomeçar. Ela precisou, talvez, deixar o seu trabalho normal como mulher, como esposa de alguém que tinha uma vida comum, para recomeçar e recomeçar de uma forma muito difícil. E aí, amados, só quem já teve que recomeçar sabe como é difícil. Só quem já precisou recomeçar sabe o quanto é complicado ter que recomeçar. Eu tenho duas experiências de recomeço. Aliás, eu tenho vários recomeços da minha vida, mas eu tenho uma experiência que foi quando lá em 2008, quando eu fechei uma fábrica de bolsas que eu tinha, e eu tive que recomeçar praticamente do zero. Aliás, do zero, né? Então, morava de favor na casa da minha mãe, eu tive que começar a trabalhar de carteira assinada, depois de ter ficado trabalhando por conta própria por 8 anos, com um salário fixo na carteira. Enfim, eu precisei recomeçar. Não foi fácil recomeçar, mas para a glória de Deus, né, o Senhor nos deu graça e nós percebemos que por mais difícil que tenha sido aquele recomeço, ele foi importante para as nossas próprias vidas, para mim e para minha esposa também. Ruth, ela teve que recomeçar. Nós sabemos que é difícil recomeçar, mas se você tiver que recomeçar, recomece. Vai ser difícil no início, talvez você vai ter que começar catando espigas, mas daqui a pouquinho o Senhor vai enviar o socorro para a sua própria vida. Então, não tenha medo de recomeçar. E eu não estou falando apenas, citei aqui o exemplo de uma questão financeira na minha vida, mas talvez você tenha que recomeçar até mesmo na vida espiritual. Você tem que recomeçar até mesmo com Deus. Talvez você tenha que dar uma resetada na sua vida espiritual, recomeçar a sua vida espiritual, recomeçar nos princípios da palavra de Deus, recomeçar na sua relação com Deus. Talvez a sua relação com Deus hoje está tão fria, está tão distante, que você vai ter que recomeçar do zero, resetar, né? O computador, quando está meio devagar, a gente vai lá e liga ele de novo, dá um reinício nele, um reboot. Por quê? Porque ele realmente precisa recomeçar. Então, talvez o que você precisa hoje é recomeçar com Deus, recomeçar os seus compromissos, recomeçar o seu ministério, recomeçar a sua vida com Deus. Então, não tenha medo de recomeçar. Ruth teve que recomeçar catando espiga, mas ela teve que recomeçar e o socorro veio dessa forma. E em terceiro lugar, para nós orarmos nessa manhã, não seja remisso. O que é remisso? Remisso é preguiçoso, mas também é procrastinador. Remisso também é aquele que não se importa com a situação. Nesse texto de Ruth, que eu li, versículo 7, quando o chefe dos ceifeiros diz, olha, ela esteve aqui, ficou o dia inteiro e lá, o texto chama atenção porque fala assim, ela chegou cedo e está em pé até agora. Muitas vezes nós usamos toda a nossa energia em uma área da nossa vida e nos esquecemos de outras áreas. Nós, por exemplo, concentramos toda a nossa energia na oração e esquecemos da ação. Então, não adianta só orar e não agir, mas também não adianta só agir e não orar.
Não adianta só querer fazer tudo na força do seu braço sem buscar ao Senhor. Da mesma forma que não adianta você recomeçar sem se organizar. Da mesma forma que não adianta você se organizar se você não estiver disposto a trabalhar. O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes nós centramos fogo em uma área, nós concentramos energia em uma área, imaginando que aquela área que vai resolver e nos esquecemos das outras. É muito comum isso acontecer quando nós estamos enfrentando dificuldades em nossas vidas. Nós achamos que se atacarmos só aquele problema, nós vamos resolver todos os outros problemas. E a vida não é dessa forma. Então, a terceira coisa que nós aprendemos com a nossa querida Ruth: não seja remisso. Não ataque uma área só da sua vida, imaginando que só essa área vai resolver. Não ore só e deixe de agir. Não haja só e deixe de orar. Não trabalhe só secular e não trabalhe na obra do Senhor também, no ministério, na igreja, na comunidade que você serve. Não cuide só de uma área da sua vida e esqueça outra área. Trabalhe na sua vida de forma integral, holística. Trabalhe na sua vida de forma completa, porque a sua vida não é feita de apenas partes, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que deu aí para dar uma boa contextualizada, uma boa visualizada na nossa irmã Ruth, que nos ensina 3 coisas. Primeiro, para fazer aqui um resumo, né? Qualquer pessoa enfrenta momentos difíceis, esteja disposto a recomeçar e não seja remisso, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar agora. Aliás, eu estou encerrando aqui, né? Esquecendo de orar. Vamos orar agora e aí depois a gente encerra, tá bom? Feche seus olhos aí e vamos buscar o Senhor nesse momento. Pai, nós te adoramos, meu Deus. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Nessa manhã, Senhor Deus, eu quero me aproximar do Senhor em gratidão. Senhor, muito obrigado, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, no momento mais complicado da minha vida, quando não havia saída, não só, Senhor Deus, para a minha vida, mas também para a minha vida espiritual. Quando, Senhor Deus, a minha direção e o meu caminho era, Senhor, em direção à condenação eterna. O Senhor, como meu resgatador, como meu redentor, pagou uma dívida que eu não podia pagar. O Senhor assumiu uma dívida, Senhor Deus, que não era minha e trouxe redenção para a minha vida, trouxe, Senhor Deus, direcionamento novo para a minha vida. E eu te agradeço por isso e sei, Pai, que essa é a maior necessidade que nós temos. Cada um desses que estão comigo agora, cada um desses que estão assistindo, Senhor Deus, essa gravação, eles também precisam, Senhor Deus, desse resgate do Senhor. Muito mais, Senhor Deus, do que apenas ficarmos catando espigas, Pai, ou procurando com a força do nosso braço uma solução que não conseguiremos encontrar. Nós, Senhor Deus, nos sujeitamos a Ti e como Ruth, nós buscamos refúgio no Senhor, que fez os céus e a terra. E não só, Senhor Deus, refúgio para esses dias que são difíceis, mas refúgio para a nossa alma cansada. Refúgio, Senhor Deus, para o nosso espírito. Refúgio, Senhor Deus, para a nossa emoção e para as nossas emoções e também para enfrentar esses dias que são difíceis. Eu oro, Senhor Deus, por cada um dos meus irmãos que estão agora comigo ligados, Senhor Deus, que o Senhor os alcance com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então é isso, pessoal. Uma ótima sexta-feira para todos. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta às 7h30 da manhã, tá bom? Deus abençoe a todos.